Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem que eu vou ministrar hoje, eu encontrei esse esboço na internet nos anos 2005, 2006, 2003, não sei direito. Há uns 20 anos, que esse esboço não é meu, é de um outro pastor, mas eu gostei tanto dele que eu dei uma trabalhada nele e venho pregando de vez em quando. Estou falando assim, porque como a gente vai pôr na internet a mensagem, pode ser que o pastor que teve a ideia de fazer o esboço fale assim, tá usando meu esboço? Bom, estou usando o esboço, mas eu quero falar aqui aquilo que está no meu coração e que vem de Deus. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mais uma vez, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ou seja, aquele que espera no Senhor, ele vai se renovar sempre. Eu uso esse mesmo texto para duas mensagens. Para uma que fala sobre a renovação da águia e para uma que é essa de hoje, que é sobre a questão da visão da águia. Deus sempre usou comparações para nos ensinar, para que nós possamos entender as coisas. E aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, aqueles que aguardam pela salvação do Senhor, eles não vão morrer pelo caminho. Porque por mais cansados de caminhar que eles estejam, eles vão renovar as suas forças. E vão subir. E aí, como ele está dizendo subir aqui, uma caminhada morro acima, ele está dizendo vai fazer como as águias, que elas voam alto. Ou seja, o que confia no Senhor, ele vai caminhar nas alturas, vai andar bem. Glória a Deus por isso. Nós queremos fazer essa comparação com a águia para nos mostrar como devemos fazer a nossa caminhada. A águia é o maior dos pássaros que voam, um dos maiores. Nós temos aves, pássaros que não voam, e aí tem uns bichos bem grandão. Mas dos que voam a águia. A águia, ela desenvolve uma grande velocidade quando está voando e ela consegue ter foco de atenção em 3 locais ao mesmo tempo. Nós, humanos, só conseguimos ter foco em uma coisa. Nós focamos em algo e o resto é visão periférica. A gente percebe o que está acontecendo, mas nós não temos foco, a nossa atenção não está 100% ali. A águia não, ela consegue focar em 3. Isso se dá pelo fato de que nós temos algo chamado fóvea nos nossos olhos. A fóvea é uma região da mácula da retina que nos dá a capacidade de concentrar. É como se fosse aquele... Quando você usa a máquina com um foco, ela mostra bem o centrinho, aquele centro ali que é o ponto de atenção. A águia tem 3 disso, a águia tem 3 fóveas. Então ela voa olhando para frente, olhando para cima e olhando para baixo. Então a águia, quando ela caça, ela não tromba numa árvore quando ela está voando, porque ela está vendo à frente. Mas ela também está prestando atenção embaixo no animal que ela está perseguindo. E ela está prestando atenção acima dela se tem alguma coisa que possa feri-la. Como que a gente pode aplicar a visão da águia na vida cristã? Por 3 coisas. O nosso caminhar precisa ter atenção focada para frente, para cima e para baixo. Para frente, para cima e para baixo.
Nós precisamos olhar para onde nós vamos, precisamos ter um alvo, nós precisamos olhar para baixo para vermos por onde estamos caminhando e precisamos olhar para cima para estarmos debaixo da proteção de Deus. Então vamos lá. Olhando para frente. Como olhar para frente? Nós temos um alvo para alcançar. Mas nesse alvo, até chegarmos nesse alvo, nós vamos ter desafios. Às vezes, alguns desafios são para nos atrasar. Mas alguns desafios, depois de vencidos, eles nos dão uma vantagem maior. É como se fosse uma ponte, algo que nós poderíamos passar por ele com um pouco mais de atenção do que termos que fazer um desvio grande para evitar aquele problema. O versículo 31 diz que aqueles que confiam no Senhor, que nós acabamos de ler, eles renovam as suas forças. Ele sobe e continua caminhando. Ele não vai se cansar, vai continuar andando e não vai ter fadiga. Bom, eu costumo usar algumas frases que eu ouvi e que eu as adotei para mim, que é a respeito de quem somos nós. Quem é você? Quando a gente olha para a gente tem uma imagem da gente baseada nos problemas que a gente venceu, nas nossas limitações e numa série de coisas. Quando a outra pessoa olha para mim, ou olha para você, olha para nós, também vai ver nossas limitações, vai ver as nossas qualidades e vão ter uma imagem de nós. Só que você não é o que você pensa que você é. Você também não é aquilo que os outros pensam ou dizem de você. Você é aquilo que Deus diz de você e aquilo que Deus fez de você. Fácil, muito simples. Quem sou eu? Eu responderia, eu sou um senhorzinho já, de 63 anos, mas com a cabecinha de uma criança, porque eu sou bem crianção, gosto muito de brincar, e eu colocaria umas vantagens, umas qualidades, uns defeitos, e eu me colocaria nessa posição. Mas quando Deus olha para mim, o que Deus diz ao meu respeito? A primeira coisa que Deus diz ao meu respeito é: você é meu filho. Então, quando Deus olha para você, Deus diz que você é filho dele. Ora, e se você é filho de Deus, você é o que mesmo de Jesus? Irmão de Jesus. Eu costumo dizer assim que quando alguém quer me bater, eu falo que vou chamar meu irmão mais velho para resolver o problema. Quando a luta fica difícil, chame seu irmão mais velho. Bate um papo com ele. Fala: ô maninho, acorde aqui. Quando Deus olha para você, Ele vê o que em você? Alguém que está num processo de transformação para ser a exata imagem de Jesus. Deus nos fez em Cristo para sermos iguais a Jesus. Eu estava meditando esses dias e prestando atenção em algumas palavras, algumas coisas que eu tenho ouvido e lido na internet, né? E às vezes assusta, né, a gente? Porque a gente vê pastores, pregadores, falando de uma maneira agressiva, forte, e muitas vezes falando coisas que separam aqueles que se dizem cristãos daqueles que não se dizem cristãos.
daqueles que praticam o pecado e daqueles que se dizem ser santos e atacam as pessoas. E aí eu estava pensando nisso, que Deus nos chamou para sermos como Jesus. A pergunta é, qual Jesus que nós vamos imitar? Porque, preste bem atenção, quando nós falamos da pessoa de Jesus, e nós estamos falando aqui, biblicamente, uma coisa correta, nós temos Jesus em 3 fases diferentes. Nós temos a primeira fase de Jesus, que é o Deus eterno, o Deus Filho, cheio de poder, com todos os atributos divinos, vivendo na glória com o Pai. Mas nós temos um período na vida de Jesus, o segundo período da vida de Jesus, o segundo momento da vida de Jesus, é quando, em cumprimento à palavra do Pai, ele se humilha, ele se esvazia da sua glória, da sua divindade, ou seja, ele tira de sobre si os atributos divinos e se submete ao Espírito Santo e é implantado no óvulo de Maria. E essa junção de Deus Filho esvaziado com o óvulo da mulher Maria gera o homem Jesus, que é aquilo que hoje nós chamamos de o Jesus histórico. O Jesus que viveu na Galileia. O judeu que nasceu em Belém de Judá, que foi circuncidado ao 8º dia, como todo primogênito, como todo menino judeu. O menino que cresceu, que foi apresentado no templo. O menino que aprendeu a palavra de Deus, como todo judeu é ensinado. E aí nós vemos toda a história de Jesus. Ele começa a pregar por volta de com aproximadamente 30 anos de idade. Prega durante 3 anos e meio. O Jesus histórico, existem escavações arqueológicas que nos colocam a realidade da existência do Jesus histórico. E também nós temos um terceiro período que durará para a eternidade de um Jesus, um outro momento, que é o momento da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, como homem, ele prega o evangelho, chega a hora correta de Deus dele assumir o pecado cai sobre ele, ele é morto, crucificado e morto, desce à sepultura, desce ao inferno, resgata as pessoas e ele ressuscita ao 3º dia. E quando ele ressuscita ao 3º dia, ele ressuscita assumindo de novo a plenitude da sua divindade, assumindo todos os seus atributos divinos. Um detalhe, agora ele não deixa a natureza humana, ele continua sendo homem, mas agora ele é Deus. Ele era Deus, se fez homem e agora ele é homem e Deus. Jesus é a única pessoa, é o único ser que é 200%. Por quê? Porque ele é 100% homem. Ele tem a natureza humana, ele conhece as fraquezas da física, ele conhece os problemas da mente humana, dos sentimentos humanos. Mas ele é 100% Deus, ele tem sobre si, ele é todo divino. Qual desses 3 períodos da vida de Jesus que Deus diz que nós devemos ser igual? Não é ao divino. Não é igual ao divino lá na eternidade anterior. E também não é igual ao divino agora. Quem nós devemos imitar é o Jesus humano. É o Jesus histórico. E o Jesus histórico,
E o Jesus histórico nunca brigou, nunca xingou, nunca se separou dos pecadores. Ah, mas na Bíblia diz que Jesus pegou e fez um chicote e bateu nos caras, bateu nos religiosos que estavam fazendo o templo virar uma bagunça. Não era um pecador, o cara estava pecando, estava. Mas ele, dentro dele, ele estava muito justo, muito santo. Ah, mas Jesus vivia indicando com os fariseus. Claro. Sabe o que significa a palavra para fariseu? A maioria de nós hoje, quando vê falar em fariseu, nós pensamos em hipócrita, né? Aquele que prega o que fala o que não vive. Não é isso não. Fariseu significa separado, significa santo. Os fariseus, no início da existência dos fariseus, eles eram aqueles que buscavam praticar a lei com maior rigor, com maior santidade. Claro que eles corromperam depois, e quando Jesus vem, eles já estão, um grupo grande deles, corrompidos. Trocando a frase daqui, outra frase dali, igual estão fazendo com a Bíblia hoje, né? Igualzinho estão fazendo com a Bíblia hoje. Mas Deus manda nós imitarmos o Jesus histórico. Nós temos um modelo para caminhar. Nossos olhos devem estar caminhando fixo em Jesus. O Jesus histórico. O Jesus que viveu nessa terra. A Bíblia diz que ele não se defendia, que ele não acusava de volta, que ele não agredia ninguém. A Bíblia diz que ele se entregava a Deus para que Deus o justificasse. Quando ele era ofendido, ele não ofendia. Está lá em 1 Pedro. Quando ele era massacrado, ele suportava. O caminho que nós devemos seguir, olhando para frente, é o nosso modelo. Um modelo de amor. Jesus amou a todos. Mas Jesus não concordou com o pecado de ninguém. Não. Jesus diz para ele, olha, vocês leem as Escrituras porque vocês acham que eu vou encontrar a vida eterna na vida. Mas é verdade. Só que vocês precisam vir a mim e vocês não querem vir a mim para ser salvos. Jesus sempre apontou, não em maneira de acusação, mas mostrando a necessidade de mudança. Quando o jovem rico chegou a Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Coisa interessante isso aqui. Eu estava um dia numa reunião e nós estávamos falando sobre isso e eu prestei atenção e até comentei. É interessante que Jesus cita para aquele homem 6 mandamentos. E nenhum dos mandamentos que Jesus cita para aquele homem tem a ver com o relacionamento com Deus. Tem a ver com o relacionamento com os homens. Por quê? Por que Jesus, em vez de dizer para ele assim, ó, adorarás o teu Deus, guardarás o sábado, não fará para ti mais de escultura, somente a Deus serve, não adora mais. Por que Jesus não falou isso? Porque isso já está implícito. O meu relacionamento com Deus é natural, tem que existir. Mas para que o meu relacionamento com Deus seja verdadeiro, eu preciso me relacionar com o próximo. Aí Jesus falou, vocês conhecem o mandamento, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não dirás falso testemunho. E aquele moço disse assim, não, mas isso aí tudo eu faço. Aí Jesus falou para ele, só que vamos apertar um pouquinho mais isso aí. Pega tudo que você tem, distribui com os pobres e vem e me segue. Qual foi a resposta? Nenhuma. Ele simplesmente baixou a cabeça e foi embora. Então veja bem, Jesus, ele não chegou para o cara e disse assim, você tem que ser seu santarrão. Não. Jesus disse assim, você deve cumprir os mandamentos de Deus em relação
a vida com o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando aquele homem disse, não, mas eu amo o meu próximo, Jesus falou, peraí, mas tem que ser um pouquinho mais apertado. Não é só do jeitinho que você está fazendo. Você tem que realmente se doar para os outros. É o que Jesus ensina. Aí é interessante isso. Jesus responde para um mestre da lei a respeito dos 2 mandamentos principais da lei. Aí Jesus diz assim, o primeiro é amarás o Senhor teu Deus, que resume os 4 primeiros mandamentos. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que resume os outros 6 mandamentos. Só que Jesus falando no geral, ele disse amará o próximo como a você mesmo. Então a base do amor seria eu. Só que quando Jesus está se despedindo dos discípulos, porque ele vai ser morto e ressuscitar, ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus muda o padrão do amor que nós devemos ter. Você é um discípulo de Jesus? Então você não recebeu a ordem para amar Jesus como a ti mesmo. A ordem que você recebeu é que o seu amor tem que ser igual ao de Jesus. Da mesma maneira que Jesus te amou, você deve amar o próximo. Amarás o teu próximo como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o nosso alvo. Olhar para frente é olhar para Jesus. A segunda visão da águia, o segundo foco de atenção da visão da águia, né, a segunda fóvea, é para baixo. Por onde você está andando? Em Provérbios 16, 25 diz assim, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele conduz à morte. Caminhos aqui não está falando só da estrada por onde você passa, mas está falando da sua conduta, da sua atitude, do seu compromisso, do seu comportamento. Tem coisas que nós fazemos, que está muito bom, mas ele vai levar à morte. Você quer ver uma coisa que é deliciosa, mas conduz à morte? É a bebida. Quem nunca bebeu é neutro para a bebida. Mas quem já bebeu sabe o quanto é bom beber. Bom não, gostoso beber. Mas se você perder a mão, o que vai acontecer? Você vai se destruir. Há caminhos. Beber é bom, né? Tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar um rabo de galo, um conhaque, tomar mais não sei o quê. Tudo é bom. Abre o apetite. Conhece, o velho conhece, o velho conhece. O velho já usou muito isso. Se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu já estava morto. Por isso que eu posso dizer que o caminho da bebida é o caminho da morte. Gente, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava desviado e enfiado na cachaça. Era sargento do exército. Eu comandava um destacamento em Paranhos, uma cidadezinha do Mato Grosso do Sul, onde nós moramos, que é bem na fronteira com o Paraguai, é uma fronteira seca. Tem uma rua, do lado é Paraguai, do outro é Brasil. Mas eu comandei o destacamento lá em 1980. E 81, e 84. São 40 anos, ou um pouquinho mais. Eu saía com os companheiros e íamos para casa de prostituição dentro do Paraguai. Eu pegava carona e ia com eles. Aí chegava lá, a gente bebia, farreava, e os meus companheiros falavam, vamos embora, sargento. Tá na hora, tal, vamos embora. Eu falava, não, eu vou posar por aqui. Eu arrumei uma mulher aí e vou ficar aqui, vou dormir aqui. Mentira. Eu deixava eles ir embora, bebia mais um pouco e saía a pé. 5 quilômetros de distância no meio de um capinzal, no meio das capoeirinhas, cruzando aqui, cruzando dentro da cidade do Paraguai.
Sabe por quê? Porque eu bebia muito, porque eu estava com o capeta no couro e eu queria matar alguém. Mas eu queria ter uma justa causa, eu não podia ser preso. Então eu fazia isso para que lá dentro do Paraguai alguém mexesse comigo para mim ter o direito de atirar nele. Claro que eu podia morrer também, né? Só que eu não pensava que eu ia morrer, eu achava que eu ia matar. Nunca mexeram comigo. Quantas vezes eu vinha com uma pistola, eu andava com a pistola com 16 tiros, 15 tiros no cartucho, no carregador e mais uma bala na câmara. 16 tiros. E mais 15 num outro carregador no bolso. Metido pra caramba, sargentão, moleque, besta, bêbado, idiota. Mas eu era o bom da boca. E eu caminhava aquela distância toda a pé, estava passando por lugares ermos. Nunca ninguém brigou comigo, nunca ninguém me xingou. E quando eu encontrava alguém, de longe a pessoa já falava: "Ei, sargento, como tá?" Todo mundo me conhecia. Eu achava que eu era bom. Até que um dia Deus usou alguém em profecia e arrebentou comigo. Porque eu tinha me reconciliado, e aí estava frequentando a igreja, e o pastor determinou que quem não tomasse a ceia tinha que confessar. Eu não lembro o que eu tinha feito, e eu não queria tomar ceia. Então, eu não podia ir no culto, porque se eu fosse no culto e não tomasse a ceia, eu ia ter que confessar para o pastor porque eu não tomei ceia. Aí eu fui para uma festa junina que eu tinha visto o cartaz. Só que a festa junina tinha sido uma semana antes. Eu vi o cartaz da festa junina, não prestei atenção na data, achei que era naquele final de semana. Eu fui para lá, para o colégio, onde tinha a festa junina. Eu falei isso de Brum, né? A escola lá, né, Maria? Quando eu vi que estava fechado, eu subi uma rua, fui parar na Presbiteriana Renovada de Amambai. Quando eu cheguei, o pastor da igreja gostava muito de mim e vivia tentando me conquistar. Mas eu não ia lá, não. Mas quando eu cheguei, era culto dos varões. Domingo à noite era só os irmãos dando testemunho e outro não sei o que, não sei o que. Aí o pastor me deu a oportunidade. E agora? Como é que eu, fugindo da ceia, vou dar testemunho, eu vou fazer o que lá na frente? Mas eu não podia dizer não. Eu peguei e fui, pedi o violão. Falei, eu vou cantar um hino. Ah, saudei os irmãos, capaz do Senhor, vou cantar um hino. E aí, eu comecei a dedilhar o violão e falei, irmãos, é o seguinte, Deus me trouxe aqui porque Ele quer falar comigo e eu estou pronto para ouvir o que Deus tem a falar. Porque aí contei a história e cantei a minha alma estava longe do caminho de Deus e não sei o que, pá. E sentei, quebrantadão, aí eu já estava meio, né, eu senti o impacto de ter que testemunhar. Aí o pastor chamou o grupo de varões para cantar. Foi todos aqueles irmãos lá para frente cantar. Eu não poderia fazer parte porque eu era jovem. Eu não era varão ainda. Os irmãos cantaram, não lembro qual foi o hino que eles cantaram. O que eu lembro é que o fogo caiu durante a pregação e um falava em língua daqui, o outro cantava dali e tal. E quando terminou de cantar, eu só escutei assim: você tem andado por caminhos de morte. Você não morreu ainda. Não é porque você é bom. É porque as orações da tua mãe, do teu pai e da minha igreja têm te sustentado. Arrependa-te. Eu sabia, né, que era eu. Não precisava falar mais. Veio na minha frente assim, né? Tem andado por caminho de morte, aquela situação toda.
Bom, para encurtar a história, chorei bastante ali e tal, continuei vivendo a vida. Reconciliei não, fui reconciliar uns 3, 4 anos depois. Porque eu era ruim mesmo de serviço. Mas um amigo meu, sargento também, assumiu o meu lugar. E na primeira noite que ele saiu, tomaram a pistola dele. E ele estava dentro do Brasil, num lugar muito menos perigoso de onde eu andava. Ele foi fazendo não sei o que, o cara encostou uma arma nele, pegou a pistola dele e levou embora para o Paraguai. E o cara era tão bandido que fez isso, que pegou a pistola dele, foi na casa de uma pessoa lá, de uma mulher, e falou, ó, essa pistola aqui é do sargento lá do quartel. Você guarda ela por uns 15 dias. E aí depois você vai lá e devolve. Claro que o coitado do sargento, meu amigo, teve que se entregar, dizendo que ele tinha perdido a pistola e tal. Aí o coronel ficou muito bravo com ele, falou, mas não vou nem te prender. Vai procurar essa pistola. Aí, passado 15 dias, a mulher levou a pistola lá. Por que nunca aconteceu nada comigo? Eu andando em caminhos de morte. Porque Deus me guardou. Hoje eu reconheço isso. Estou vivo aqui porque Deus me guardou. Eu andei por caminhos de morte. Eu sei disso. Eu sei que tem coisas que parecem boas, que parecem maravilhosas, mas que não são bem. O salmista diz assim, retenho os meus pés de todo caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Andar no caminho do Senhor não é peso, é privilégio. Renunciar a certas coisas para trilhar a verdade da palavra. Antigamente, nós tínhamos muito ascetismo na igreja. O que é isso? Muito rigor. As pessoas faziam umas coisas para dizer que eram santas. Havia muita santidade externa, muita aparência. Se exigia a aparência das pessoas. Não podia usar barba, não podia andar de bermuda, os homens, as irmãs tinham um monte, coitadinha das irmãs, né? Todo o peso do mundo estava na cabeça das irmãs. Mas mesmo não tendo todas essas exigências, a Bíblia nos chama para ser santo. Nós não fazemos as coisas para ser salvo. Não, nós já somos salvos. Nós andamos no caminho do Senhor, em obediência à palavra de Deus, porque nós queremos viver a comunhão com Ele. Nós não somos obrigados. Nós podemos fazer como o pródigo fez, o filho pródigo, abandonar a casa do pai e sair. Podemos. Mas o fim vai ser aonde? No chiqueiro. Então, a águia olha para frente. No nosso caso, é o alvo Jesus. Jesus, o Jesus histórico. Isso eu preciso deixar claro. O nosso alvo é ser como Jesus. Não o Jesus Deus, não o Deus da eternidade anterior, nem o Deus atual da eternidade futura. Não. Nós devemos imitar o Jesus que caminhou na terra como ser humano. Porque nós não podemos imitar a Deus. As atitudes nossas têm que ser. O nosso alvo é ser parecido com Jesus. Olhando para frente. Olhando para baixo. Por onde eu estou andando? É pecado ir no baile? Depende da sua intenção. Pode não ser pecado. É pecado dançar? Depende do tipo de dança. Mas, se você for ao baile, você pode ser chamado para dançar com alguém que não é muito santo. Se você for a um boteco, você está se expondo à bebedeira. E assim por diante, nós devemos evitar a aparência do mal. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, mas devemos cair fora daquilo que vai trazer aparência de mal para nós. E por fim,
O terceiro foco de atenção da águia é para cima. Ela conhece, ela se orienta, ela sabe onde ela está, porque ela olha para cima. O que é olhar para cima para nós? Buscar a comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Na nossa vida de comunhão, a busca de Deus vai trazer revelação para nós. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Se empenha em buscar o Senhor. Isaías: buscai ao Senhor e invocai-o enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. A águia é livre. E Deus quer que nós sejamos livres. Nós não precisamos viver debaixo de preconceito, de religiosidade, de vício, da linguagem incorreta, essa linguagem chula que existe por aí. Nós não somos escravos do pecado, nós podemos sair do pecado, não viver em pecado, evitar o pecado. Sabe, as pessoas dizem assim: como ser humano é impossível não pecar. Irmão, se fosse impossível não pecar, Deus não diria não peques. Existe a possibilidade da gente não pecar. Existe a possibilidade de você sair fora do pecado. Para isso, você precisa da graça de Deus, da presença de Deus na sua vida, da comunhão com Deus. Por isso você deve subir em direção ao Pai. Foco em Deus, foco nas coisas do alto. Como ter uma comunhão íntima com Deus? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, oração, jejum, oração em línguas. Nós podemos, como a águia, deslocar na nossa vida, na nossa caminhada, prestando atenção em 3 coisas importantes. A primeira, olhando para frente, que é o nosso alvo, aonde nós devemos chegar, no nosso modelo, que é Jesus. A segunda, nós devemos olhar para o chão para evitar que tropecemos. Devemos olhar o caminho que Deus deixou escrito, trilhado para que nós andemos. E o terceiro, nós devemos olhar para cima, estar focado com o nosso foco na comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. Que nessa noite nós possamos sair daqui tendo esta visão de que precisamos focar em 3 alvos, não direções diferentes. Nós temos uma única direção, mas enquanto andamos nessa direção, nós seguimos em 3 visões. Primeiro, a nossa visão, que é a nossa meta, ser igual a Jesus. Segundo, nós olhamos para o nosso caminhar, por onde caminhamos, o que fazemos de certo, quando erramos, como podemos evitar o erro. E olhamos para o alvo e para não tropeçar. Mas também, enquanto isso, nós estamos olhando para cima, olhando para Deus, para que nós possamos ter comunhão com Ele. E olhar para Deus não é levantar a cara para cima. Olhar para Deus é olhar para dentro de nós, porque Deus está dentro de nós, em Cristo Jesus, e olhar para o que Ele diz na palavra. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que a Tua palavra permaneça no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome.